Fala pessoal, tudo bem? Cleiton da Fica falando. Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast Pausa para o Café. E a gente vai falar hoje sobre um assunto quentíssimo, que é mercado de trabalho, né? Os seus desafios, todas as dificuldades aí que é uma dor comum entre empresários e pessoas de RH de modo geral. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma baita especialista, que é a Francine. Ela que é fundadora da Ilari, uma consultoria de RH que nasceu para conectar pessoas. Antes da Ilari, ela passou por grandes grupos como Latam, Build, Vita, além de ter uma experiência internacional muito grande. Fran, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo Estou convite. honrado em te receber aqui hoje. Eu sei que não é fácil fazer bater essas agendas, né? A gente venceu, a gente está aqui. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, sobre você. Assim, quem ainda não te conhece vai ter a oportunidade de te conhecer. Legal. Bom, eu, né, antes do profissional, eu sempre gosto de saber, né, o que tá além da profissão, né. Então, antes de ser a Francine executiva de RH, né, ou empresária, né, eu sou mãe, né, de 2 lindezas, né, assim como o Cleiton também é pai. Então, muito orgulho, assim, da família que eu construí. Foi uma das razões que eu vim para Ribeirão Preto, foi buscar essa qualidade de vida e conseguir formar a família. Além do papel de mãe, né. Eh, eu vim de uma carreira aí corporativa de mais de 20 anos, tá. Como você bem colocou, né, trabalhei na Ford, na Build, na Latam, eh, estudei fora, então morei quase 4 anos na Inglaterra, fiz especialização na Itália, sou formada em administração, com pós-graduação em gestão. Então Porrada! então assim, quando você passa ali dos 40, você tem um KM, assim, que você consegue contar histórias bacanas, né. Então assim, e além disso, né, de ter todo esse know-how, né, corporativo, e agora mais recente empreendendo, né, com a Hilária RH, eu gosto muito, assim, né, dessa conexão com as pessoas, de viajar, conhecer a cultura. Eu conheço mais de 30 países, por quê? Porque me encanta conhecer a cultura de cada região, né, a forma como as pessoas se comportam, né. Então gosto muito de viagem, de música, esporte. Aí eu já fiz triatlo indoor, agora eu tô no crossfit, já fiz meia maratona. Então assim, me considero uma pessoa, pode ser até um pouco redundante falar eclética, mas acho que esse dinamismo que me ajuda hoje a conseguir, né, conduzir uma empresa, né, com diferentes desafios, né, você bem sabe, e conseguir conectar tudo isso, né, essa bagagem corporativa agora no mundo de empresária de RH. Caramba, hein? Meu Deus, quanta coisa. Eu digo, mulher é o ser mais fantástico do mundo, né? Que consegue fazer várias coisas. Homem não daria conta de fazer tudo isso. Eu não daria conta de ter uma carreira brilhante dessa. Ah, mas eu vou puxar uma sardinha aqui, né. Você fala que o homem não dá conta, mas só de dar conta da gente, porque nada disso assim, né, a gente sempre fala, né: "Ah, por trás de um grande homem tem uma grande mulher". Com certeza por trás de grandes mulheres tem Ingrid, grandes é homens, né. isso, eu Então concordo. só de dar conta da gente, né, tá tudo certo. Então, eu acho que vocês têm um papel muito importante. Que bom, que bom. Fran, e assim, a primeira pergunta eu já vou jogar uma batata quente no seu colo, né? Porque, como a gente falou, mercado de trabalho, a gente anda bastante por aí, ouve muitas histórias, né? A gente lida com muitas situações, eu na minha área, você na sua. Uhum. E obviamente, as empresas de modo geral, elas têm desafios gigantes aí na hora de contratar. Compartilhe um pouco comigo, sobre esses desafios. Existe um padrão comum entre todas as empresas? Fala um pouquinho aí no seu dia a dia, o que mais você tem encontrado, do ponto de vista da empresa na hora de fazer o recrutamento e seleção? Olha, Cleiton, vou te falar que cada cliente é de um jeito, assim, né. Então, o que que eu percebo, né, por incrível que pareça, eu posso falar me desculpe se eu falar algumas coisas chocantes aqui, mas ultimamente o que eu mais tenho visto é as empresas terem dificuldade até no saber o que quer. Então tem muita vaga que a gente começa, assim, com um padrãozinho desenhado, e aí quando você vai explorar aquilo com o cliente, você percebe que não é bem aquilo, então você ajuda no final, o nosso trabalho é um trabalho bastante consultivo, a gente ajuda até aquele cliente entender de fato o que ele precisa, porque às vezes o que ele quer não necessariamente é o que ele precisa. Então o que que eu tenho visto, assim, e eu atendo diferentes segmentos, aí eu comecei na construção civil como empresária, né,
atendendo construção civil, empresas de benefícios ou do segmento da saúde, e no final do dia, o que que eu percebo? E o que tem me chamado muita atenção? As vagas começam de um jeito e terminam de outro. Por quê? Porque ao longo do processo, eu junto com esse cliente vou construindo de fato o que eles estão precisando, não é nem o que eles estão buscando, mas de fato o que está precisando. Então, acho que o desafio hoje, olhando assim do aspecto de empresa, é ter essa clareza de fato, ou conseguir diferenciar o que é o que ele gostaria do que de fato ele precisa, tá? Então a gente tem assim vários cases e assim vou te dar um exemplo de várias situações que eu poderia ficar triste como empresária, né? De vaga que eu não fecho no final. Por que que eu não fecho? Porque nesses processos ou na identificação entre o que ele precisa e o que ele quer, às vezes a solução está dentro de casa. Mas ele precisa olhar esse mercado para ver o que que tem lá fora, de fato, para fazer essa comparação com o que tem dentro e se vale investir nesse interno, né, e seguir com ele, ou se realmente é uma situação que precisa trazer alguém de fora. Então, assim, como empresária, poderia ficar triste que a vaga não fechou com um candidato meu externo. Porém, eu fico muito feliz que ele conseguiu identificar que nessa comparação com o interno e o externo, o interno faz mais sentido você investir naquele interno que já tem a cultura da empresa, né, que vem numa crescente, talvez não como ele gostaria, por isso que ele foi olhar fora, mas que vale a pena apostar nesse potencial, que ele vai chegar lá, tá? Então, assim, o que tem me chamado a atenção nessas interações com as empresas, de fato, são isso. Nossa, que legal. E assim, tem um ponto importante, né? Nas nossas andanças, a gente ouve, como a gente tem, o RH acaba sendo o nosso principal ponto de contato nas empresas, a gente ouve falar muito sobre escassez, né, de profissional no mercado, que tá difícil encontrar profissionais para determinadas áreas, né? A gente sente ali indústria, a própria construção civil sofre muito com isso. É, por outro lado, a gente também nota que acontece muito isso que você acabou de dizer. Será que as empresas estão procurando o profissional da maneira correta? Será que as empresas elas estão com o processo de recrutamento e seleção alinhado para encontrar esse profissional? Uhum. Você acha que esse problema da escassez, ele é momentâneo ou isso vai passar em algum momento? Olha, a escassez, ela já vem acontecendo há bastante tempo, assim, não é momentâneo, é estrutural. A gente sempre conversa, né? Você já tem uma relação, né? Sim. Então ela já vem já de muito tempo. Até, né, se você parar, né, para pensar, até historicamente, né? Aqui no Brasil teve um boom das automotivas, empresas automotivas, entrada da Ford e tal. Então ali já foi uma mudança de mercado que já apontou para uma escassez, né, de mão de obra, pensando no segmento automotivo. Mais recentemente a gente passou pela pandemia, né, que já é um outro tipo, né, de forma de trabalhar que requer profissionais mais alinhados de repente ao digital, ao home office, à tecnologia. E daí, junto com isso, junto com esses booms de demanda, naturalmente vem uma mão de obra que não acompanha essa evolução ou essa velocidade. Então, assim, a escassez, ela sempre existiu, na minha opinião, mas com a velocidade de mudança do mundo, a especialização da mão de obra não está acompanhando e ela está ficando cada vez mais acentuada. E nesse caso eu não posso reclamar, porque daí que nascem empresas como a minha para tentar, né, ajudar a buscar soluções para esse tipo de situação, tá? Então eu acredito que a escassez não é momentânea, né? Ela já vem aí já de muito tempo, né? E eu percebo que cada vez que se muda o jeito de trabalhar ou determinadas demandas, posso dar um exemplo aqui de Ribeirão Claro, Preto? com certeza, fica à vontade. Lembrei de um exemplo de Ribeirão Preto, um exemplo local, tá? Eu fui visitar o Outlet Santa Maria, Sim. que é aqui pertinho, né. E aí me chamou a atenção que todas as lojas que eu entrei tinha, um número, pequeno de atendentes, de funcionários, né. Então dava para perceber que o atendimento estava deixando a desejar. Mas aí até então, né, eu tô lá para comprar, pra me divertir, e aí eu sentei para almoçar, e aí eu percebi que nas reposições dos restaurantes estava faltando comida porque não tinha gente. Aí começou a me chamar muita atenção. Eu falei: "Não, é possível, agora eu quero entender o que está acontecendo no outlet, que na loja tá assim, no refeitório tá assim". E por coincidência, sentou do meu lado, né, um gerente comercial que ele tem 3 lojas nesse outlet e ele começou a falar: "Nossa, muito difícil, porque
teve aqui, né, só esse outlet, né, tem mais de 30, 40 lojas, e para repor isso aqui, né, a gente não consegue. A mão de obra local não está suprindo. Ele mesmo veio de São Paulo. Então, assim, a própria empresa dele, né, foi trazer pessoas de fora. Então, você tem que atuar no entorno, né, tem que ampliar essa busca para trazer. E aí, se você for explorar mais um pouquinho, você começa a entender mais por que está faltando mão de obra em Ribeirão, né, por um outlet que acabou de inaugurar. Né? Aí você começa a entender qual é o perfil que eles tentam atrair para aquela região. Perfil jovem, de atendente, comercial, relacionamento. O que os jovens querem hoje? Não quer mais ali aquele presencial todos os dias. Então, é o jovem que está buscando mais o home, o digital, enfim. Aí você começa a ver um conflito. Aí vem a dificuldade de atrair esse perfil para aquela região. Um outro ponto, distância, né? As pessoas não querem mais, né? Se deslocar em grandes distâncias. Exatamente. Aí vem uma questão também de infra. Transporte público atende? Entendeu? Então, tudo isso, quando você vai colocando na balança, você começa a entender qual é a dificuldade de atender esse boom, né, que aconteceu aqui em Ribeirão, né, para poder o outlet conseguir oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes. Então, assim, eu estou dando exemplo desde indústria automotiva, né, um momento que aconteceu agora, pandemia, ou mesmo um exemplo mais local, né, assim, de contratação aqui. Então, a escassez, na minha opinião, sempre existiu e cada vez está ficando, assim, pior, vamos colocar, por causa da velocidade de mudança do mundo. Então... E tem um ponto, né? Aqui na nossa região, trazendo talvez um outro exemplo de que uma empresa do varejo aqui tem lidado com essa situação de escassez. Recentemente um supermercado abriu uma unidade aqui em Ribeirão Preto e dentro dessa unidade eles deram preferência para as pessoas de 50 a mais trabalhar. Então eles abriram um processo de recrutamento e seleção focado nesse público para trabalhar naquela loja, né? Então, em uma das conversas com a diretora de RH dessa empresa, ela até comentou que isso foi uma estratégia justamente porque eles estavam com dificuldade de retenção, de gente para trabalhar. Então, achei isso super inteligente da parte deles. Eu vou aproveitar esse exemplo e te contar que ele serve também, né, para a área comercial de outras empresas. A gente atende muito, né, real estate, né, segmento imobiliário, né? E a gente estava conversando também com uma dona de construtora e ela estava falando, por favor, na busca de vocês podem focar nas mulheres mais velhas, com filhos, porque essas, ela entendeu que são pessoas que ficam, às vezes, muito tempo em casa e que conseguem fazer esse atendimento, essa venda à distância. E ela percebeu também que são pessoas que, quando para fazer, como ela tem um tempo muito limitado, porque ela tem outras atividades, vai que vai. Então, ela fez esse pedido para a gente, ela tenta buscar esse público, que é um público que eu tenho percebido que tem dado muito certo aqui. Né? Então, assim, são as soluções que a gente fala, né, no longo do processo. A dor gera esse tipo de reflexão, né? A dificuldade faz com que os empresários ou as empresas de RH também busquem soluções criativas como essa. Sim. E para complementar esse caso aí de varejo, de supermercado, eu, assim que cheguei em Ribeirão, eu fiquei sabendo que tem uma rede aqui, tem um supermercado que eles transformaram uma unidade deles em escola. Sim. Né? Então, eu nunca visitei, enfim, mas acho que é um caso também super interessante, né? Então, eles têm uma unidade que é um supermercado normal, né? Vende, né? Como qualquer outro. E lá, eles também aproveitam para formar, né? Os novos colaboradores ou pessoas que estão precisando passar por um processo de reciclagem e conseguir atender as outras unidades. Ou seja, formação é um ponto importante para ajudar na reposição dessa escassez que a gente tem falado. E puxando um gancho na questão de formação, né? A gente também vê anualmente as faculdades, os cursos técnicos despejando novos formados aí no mercado de trabalho. E no seu ponto de vista, existe alguma deficiência nesse currículo acadêmico? Será que teria alguma coisa que essas instituições poderiam fazer para enriquecer um pouco mais esse currículo para essa pessoa, na hora que ela bate na empresa, ela está talvez um degrau mais qualificada? Como que você vê isso, Fran? Esse é o tipo de pergunta que a minha cabeça ela amplia aqui, eu posso te dar diferentes respostas, tá? Eu vou trazer um conceito que eu acho super interessante, que também está acontecendo, que é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? Traduzindo, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, assim, o que nós temos, o que está por trás do lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida? Eu acho que se as empresas, quando elas começarem a sacar
que ela não é fim, ela é meio de formação, né? Meio de desenvolvimento. E que as pessoas, não necessariamente, ainda mais nessa nova geração, elas não vão começar e terminar a vida lá. Elas vão ficar lá por um tempo e durante esse tempo elas vão dar o seu melhor. E elas vão aprender, e elas vão sair, e elas vão para outra, e vai aprender, né? Vai se desenvolver e vai sair. Então, a hora que as empresas se enxergarem como universo de formação, como universidades formadoras, eu acho que é uma forma de contribuir para esse enriquecimento do currículo ou acadêmico, tá? Então, vou exemplificar aqui, né? O que a gente vê hoje em dia, né? Na nossa geração, talvez, né? A gente via pessoas entrando, né, numa empresa e crescendo lá e ficando uma vida inteira, né? Hoje em dia, você vê uma movimentação maior, né? Que movimentação maior é essa? Então, vamos lá. O que eu aprendi quando eu passei no segmento automotivo? Eu aprendi, por exemplo, sobre o mundo de multinacional, como me relacionar com outros países, né? Também um olhar ali, né, mais administrativo, de logística, enfim. O que eu aprendi quando eu passei pelo segmento aéreo? No segmento aéreo, ainda mais na cultura Latam, o encantamento, né, que veio lá do comandante Rolim, como tratar um cliente, a história do tapete vermelho. Então, foi o meu período de desenvolvimento na Latam e aprendi muito sobre RH. Acho que foi minha maior escola de RH, foi na Latam. Beleza, o que eu aprendi mais recentemente nas construtoras que eu passei? Inovação. Por incrível que pareça, um segmento tão engessado, né, aprendi sobre inovar, formar, empreendedorismo, o intraempreendedorismo, qual a importância disso? Então, assim, na minha opinião, a hora que as empresas sacarem que ela não é um fim, ela é um meio para que os jovens, ou até a gente mais velho, que também está se renovando cada dia mais, né? Se renovar, Precisa se renovar. É um meio, e que contribuição que ela pode dar para aquela pessoa em termos de desenvolvimento, que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, aí eu acho que é a melhor forma de você, empresa, né, poder contribuir na formação dessas pessoas ou enriquecer um currículo. Que legal. Nossa, muito legal. É uma visão diferente. Muito. Porque, ó, Assim, de verdade, eu poderia falar aqui, ó, turma, vamos lá, jovens, enfim, quem tá pensando agora em currículo, LinkedIn, vamos melhorar a formação acadêmica, buscar boas escolas, né? Vamos, com relação às experiências, né? Sempre tem os dois mundos, né? Tem aquela pessoa que ficou muito tempo dentro da empresa, mas cresceu, isso é legal também, né? Não ficou estática, parada. Teve o crescimento. Tem a pessoa que pula muito, ó, um pouquinho de cuidado. Você tá conseguindo, né? Criar início, meio e fim nessas empresas que você está passando? Você está conseguindo deixar um legado? Eu só tenho medo de você pular muito e não conseguir construir coisas, deixar legado. Então, eu poderia te dar respostas tipo padrão de currículo mesmo, sabe? Mas eu prefiro trazer um conceito mais aprofundado para fazer as empresas refletirem sobre qual é o papel dela na vida dessas pessoas e o que essas pessoas podem deixar de construção que é bacana para as empresas. não, mas você foi cirúrgica, Fran. E assim, eu penso né, não é minha área de especialidade, mas as empresas, de certo modo, elas vão precisar reinventar o processo de recrutamento e seleção delas, né? Porque, como você bem disse, a gente tem uma geração nova chegando nas empresas, né, que tem um anseio, e essas pessoas vão trabalhar com outras gerações, né? Perfeito. Então, essa diferença geracional, ela tem um peso significativo dentro do processo de gestão de RH. E, obviamente, se a empresa ela não entende o que de fato ela precisa ou o que ela quer contratar, com essa geração que está vindo, ela vai ter muita dificuldade, né? Então, o que a gente ouve? Poxa, a geração nova não quer trabalhar. Eu tenho dificuldade com a geração nova, né? É comum a gente ouvir isso, mas, poxa, e do ponto de vista da empresa? Será que a empresa está preparada para atuar junto com essa galera que está chegando agora? Será que eu estou ouvindo o que essa geração de fato quer? Né, o que ela está buscando, porque eu vi alguns estudos recentes que essa galera rende muito. É só saber colocar no lugar certo, direcionar, ouvir, né? Então, assim, dentro de um RH que tem esse processo de recrutamento e seleção, talvez mais antigo, engessado, né, retrógrado, essa galera vai sofrer um pouco. Vai, e eu vou mais além. A pessoa já escolhe durante o processo de recrutamento e seleção. Ela já sabe se ela vai querer aquela empresa ou não. No processo de recrutamento e seleção, ela já fala se de fato ela quer seguir ou não. Por que eu estou falando isso? Né? E aí eu gosto de dar exemplos, né? Recentemente a gente fez um processo de recrutamento e seleção
que a gente teve feedbacks bem ruins dos candidatos. E a gente tenta levar esses feedbacks para a empresa, né? Em que sentido? Isso está muito atrelado, gente, à jornada, né, do colaborador, né? Ou jornada dos novos entrantes, né? Uhum. Assim, as pessoas já estão avaliando as empresas desde o primeiro contato. E qual foi esse feedback negativo? Uma quantidade muito grande de entrevistas. Chegou a ter, sei lá, 9 entrevistas. Ó. E aí, isso cansa demais a pessoa que está participando do processo e cansa até a própria empresa. Fora que você, né, tem um tempo ali grande de dedicação, enfim. E a gente teve feedbacks, né, bem negativos com relação a essa quantidade de entrevistas. Obviamente, tentamos passar, né, para a empresa da melhor forma possível. E aí, tem as duas coisas, né? Tem o candidato que não quer mais participar porque não está disposto e já começa a atrelar isso. Talvez uma empresa mais engessada, enfim. E do outro lado, tem o empresário que fala, bom, se ele já está desistindo pela quantidade de entrevistas, realmente não tem o perfil para trabalhar, não tem o nível de resiliência Caraca, que eu gostaria para conflito, né? loucura, sabe? É isso, assim. Então, aproveitando e falando, processo de recrutamento e seleção. Você tem que identificar qual é o seu público. Por que que isso é importante? Para você entender que qual é o processo de recrutamento e seleção mais adequado para aquele público. É um público que vai ter esse nível de resiliência de participar de tantas etapas, inclusive ele vai dar valor a isso, ele vai falar assim, nossa, essa empresa é bem seletiva. Ou é um público que você precisa ter agilidade, que você precisa ter aí um número reduzido de etapas e que ainda assim você vai conseguir captar tudo que você precisa e manter aquela pessoa interessada na sua empresa. Então, acho que isso é muito importante. E aí vem uma provocação, né, para as empresas, né? Será que vale a pena a gente ter o mesmo padrão de recrutamento e seleção para todos os tipos de contratação? Porque é o que a gente vê hoje, né? A gente vê aí empresas bem conhecidas que têm, né, etapa A, B, C e D. E eles usam essa etapa para todos os níveis. Independente do cargo. Independente do cargo. Obviamente que os cargos mais executivos têm um nível de exigência, tem uma complexidade maior e tem um diferencial. Mas a minha pergunta é, será que não vale pensar qual é o tipo de público que você quer atrair para essa tua necessidade e adequar esse processo de recrutamento e seleção para esse público? Eu acho que dentro do nível operacional mesmo acontece muito, né? Eu vou dar um exemplo, eu não preciso nem muito longe, eu vou falar da minha própria casa, né? Lá na FICA, a gente tem uma galera mais jovem, que voa em determinada tarefa, atividade que a gente imputa. E para outras áreas a gente prefere uma galera mais já com história para contar, né? Vamos dizer assim. Porque cada perfil, cada pessoa no seu quadrado, vamos dizer assim, né? E isso faz uma diferença enorme. Eu acho que a empresa que consegue adaptar esse processo de recrutamento e seleção de acordo com cada necessidade da vaga, inclusive do candidato, ela ganha muito. Ótimo. E você acabou de dar um exemplo de ambiente de trabalho. Sim. Dentro de uma mesma empresa, você tem diferentes atividades que você pode utilizar, né, diferentes perfis que vai bem, e dentro do mesmo espaço. Então, o que a gente estava falando aqui, né, como é que a gente faz essas gerações conviverem bem? Né? Você pega o melhor de cada um. Geração mais nova, talvez agilidade, enfim, pensar fora da caixa, querer fazer diferente, né? Uma geração diferente disso, né, que prioriza o padrão, né, fazer o processo sempre do mesmo jeito e melhorar, né, ali dentro do esperado, enfim. E você consegue usar o melhor dos dois mundos dentro de uma mesma organização. Isso que acho que isso é legal. E ambos conviverem bem, né, entendendo que para aquela função esse perfil é legal, para aquela esse aqui vai bem. Aí também tem um convite. Quando você quer mudar um pouco o ritmo ou o jeito de trabalhar de uma área que vem muito na mesma, desculpa o termo, toada, né? Sim. Mas vem muito de um mesmo jeito e você quer dar uma mexida lá. Aí vale a pena você dar uma misturada. Entendeu? Para dar uma mexida e você talvez buscar resultados diferentes. Então aí você quer mudar um pouco a forma de trabalhar ali daquelas pessoas. Aí você traz um perfil diferente, então, assim, para dar essa mexida. Eu tenho estudos, né, que diz que, por exemplo, as diferenças geracionais atuando no mesmo projeto. Quando isso é alocado de forma correta, o ganho de produtividade é enorme. Eu já até comentei isso em outros episódios aqui, que o ganho, empresas assim, faz uso intencional dessa diferença geracional. Perfeito. Justamente para ter esse ganho. Isso aí, ó, esse movimento começou já tem um tempo já. Não sei se você já ouviu falar eles chamam de mentoria invertida, Uhum. né? Que é quando o mais jovem quando o mais jovem
presta mentoria para o mais velho. Sim. É super legal, sabe, assim, que não é tão comum, né? Isso já é uma prática de anos, assim, né? Não são todas as empresas, né, que praticam, mas as que experimentam, assim, trazem feedbacks muito positivos. Ao invés eu, mais jovem, ir lá, né, ter mentoria, né, com o mais experiente, eu, jovem, dar mentoria para esse mais experiente. É super legal, entendeu? Então, assim, tem umas práticas bem interessantes nesse processo aí, né, de relacionamento geracional, que eu acho que se a empresa conseguir implementar, que eu acho que a dificuldade é essa, é colocar em prática. Boa. Vai bem, assim. Bem legal. E assim, do ponto de vista de benefícios, né, que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui agora, Claro. né, a gente entende que benefício acaba sendo um suporte bastante importante para a área de recrutamento e seleção, né? Eu digo isso porque às vezes quando a gente está ali no LinkedIn, né, que a gente está fazendo uma prospecção, criando uma conexão, e tal, então é muito comum às vezes a gente ver alguém divulgando vaga de trabalho, né? Isso o LinkedIn é uma ferramenta que se usa muito para fazer isso. Quando eu olho assim, a vaga do trabalho é deveres e direitos, né? Uhum. Você tem o dever de trabalhar e você tem o direito de receber um salário. Muitas vezes eu olho, a empresa não tem um benefício, nada. Eu penso assim, poxa, eu me colocando no lugar do candidato, que está olhando aquilo, que de repente tem o perfil para aquela vaga e que eventualmente está procurando uma recolocação. Qual que é a motivação que essa pessoa tem de se candidatar naquela vaga, Fran? Ó, Quanto essa empresa é atrativa, né? atrativa? Ó, ô Cleito, essa é uma pergunta complexa, por quê? A gente vem agora de um movimento CLT e PJ, Sim, né? E o que é esse movimento CLT e PJ, né? Que é a forma de trabalho, regime de trabalho, né? O CLT, né, geralmente tem atrelado ao salário os benefícios. O nome benefício é benéfico, é bom, é importante, tá? O público PJ, ele já está disposto a abrir mão um pouco disso, entre aspas, tá? Porque eu tenho o público PJ que pergunta assim, mas é o PJ com ou sem benefícios? Então, assim, mesmo o PJ, se tiver o benefício, é um baita diferencial. Quando você fala assim, é o PJ com benefício, a pessoa até sorri. Porque o mais comum é o PJ não ter o benefício. Então, o benefício, ele, com certeza absoluta, é um diferencial para qualquer empresa. Por isso que, seja CLT ou PJ, que tenha os benefícios atrelados, já é um chamativo. Quando não tem, que aí é o desafio, né, das empresas que trabalham com o modelo PJ. Quando não tem, o que essa empresa pode oferecer de ganho financeiro, que vai dar liberdade para aquela pessoa buscar esses benefícios que ela não tem via empresa? Esse é o desafio, entendeu? Que aí é um pouco mais complexo. Pô, você vai ter dinheiro, sei lá, para fazer uma academia onde você quiser, né? Que não está atrelado, talvez, a um TotalPass ou um Gympass que define. Enfim, mas é um desafio, tá? Então, assim, onde que eu vejo também, assim, que os benefícios é um diferencial, né? Então, vou puxar agora um pouco para as contratações CLTs, né? A gente tem os pacotes básicos. o padrão. O padrão, né? Que já é um diferencial, por incrível que pareça, já é um Já. diferencial. Cara, depois da pandemia, o benefício de saúde foi valorizado, gente, eu não preciso nem falar. Imagino. Inclusive, eu vejo muitos candidatos, né, fazendo conta para decidir, né, se vale a pena aceitar aquela proposta ou não por causa do plano de saúde. E assim, agora tem um movimento das pessoas em querer entender qual é o plano de saúde que a empresa oferece. Muito. Antes não se olhava muito para isso. Ah, tem plano de saúde. Nem perguntava qual era, se tinha coparticipação, se não tinha, como que era o rolê do plano. Não, quer saber Hoje eles detalhe. querem entender, saber que tipo de plano, se tem reembolso, se Isso. o atendimento é mais regional ou mais nacional. Então isso tem Como fica a feito... questão dos dependentes. Exatamente. Isso. Com certeza. E aí, por isso que eu tô falando, ó, mesmo, independente, né, do CLT ou do PJ, pegando o exemplo do plano de saúde, eles fazem conta mesmo, sabe? Quanto custa esse plano? Aí ele pega esse valor, coloca isso junto com a proposta salarial, né? Ah, você tá me propondo tanto, com o plano de saúde vai para tanto. Aí você se depara com a empresa que não tem isso, você já tá perdendo aí. Porque essa conta não vai fechar para esse candidato, entendeu? Então, assim, a gente tá falando do plano de saúde, porque para mim é um dos É o mais itens... valorizado, né? Não, do aspecto de candidato escolher a empresa, entendeu? De fazer essa conta que eu tô falando, né? De fixo mais plano de saúde, enfim. Então, tem
Mas aí também tem um outro ponto que eu acho que é importante pensar quando a gente fala em benefícios como diferencial, que é essa era aí da saúde emocional, né, da gestão das emoções, que você bem tem acompanhado. Inclusive, Sim. eu tô aprendendo bastante com a FICA sobre NR1. Parabéns por puxar também esses temas aí de NR1, Muito bem. né, que agora vai ser regulamentado. As Sim, empresas sim. precisam Vamos cuidar, ter que olhar para isso. tem que olhar. É. Então, assim, que benefício que pode ser oferecido para ajudar o colaborador, para cuidar da saúde emocional dos colaboradores, entendeu? Que quem está fazendo, ótimo, está saindo na frente e provavelmente vai ter que melhorar. Quem não está fazendo já está atrasado, né? Então, a gente tem acompanhado aí as discussões do governo, né? Esse ano é um ano de adaptação, né? O ano que vem já vai ser um ano de cobrança. Então, assim, fica a dica, né? Quem não está olhando para as questões emocionais, né, como benefício, está atrasado, já está, né, em termos até de atração, que a gente fala que é atração de candidatos e retenção, não é só o botar para dentro, mas o cuidar, com certeza, eu atrelaria como um diferencial para benefício, quem olhar, quem tiver programas voltados para a saúde, benefícios, enfim, tá? E Saúde emocional. a gente fala muito isso, Fran, porque o benefício que a empresa concede ao colaborador é uma mensagem direta de que a empresa está preocupada com ele, está preocupada com a família dele. E eu imagino que isso lá na hora de fazer o processo de recrutamento e seleção, na hora que a pessoa se candidata, que você brifa esse candidato do que a empresa tem, de qual que é a política que essa empresa tem com relação a benefícios, eu imagino que a empresa que está mais estruturada nesse sentido brilha o olho do Com candidato. certeza. Ou seja, até a qualidade do currículo que chega na mão de quem está recrutando melhora, né? Perfeito, com Não é isso? certeza. Agora sim, ó, de fato, nem todas as empresas publicam. Não, O que pode ser uma oportunidade de melhorar, né? comunicação, né? Comunicação, de fato. Mas é uma das primeiras perguntas que os candidatos fazem, né? É tipo, além você pode abrir a questão salarial e tem benefícios, tem um pacote, você consegue abrir um pouco o pacote de benefícios? Então, quem não está divulgando, principalmente empresas que têm, está perdendo realmente Sim. a oportunidade de atrair ali pessoas um pouco mais qualificadas ou melhores que vão olhar para aquilo. E quem está fazendo, né, está fazendo, vamos colocar o básico, mas com certeza esse candidato vai querer o detalhamento disso, porque eles estão cada vez mais olhando para isso. E isso é um ponto que eu queria falar contigo, assim, o que tem sido uma empresa atraente do ponto de vista do candidato? Existe aí alguma bala de prata? Porque eu imagino que isso vai depender muito de segmento, de cargo, enfim, tem vários fatores aí que vão influenciar. Mas deve ter um padrão ali. A empresa talvez que é mais flexível em questão de horário de trabalho, que adaptou uma nova regra nesse sentido, que flexibiliza um pouco mais a vida do colaborador, não sei. O que tem sido mais atraente aí do ponto de vista de quem está se candidatando às vagas? Ó, eu vou separar essa resposta em 2 tipos de empresas, tá? Só para conseguir elaborar aqui. Boa. Tem as empresas conhecidas, de marca forte, né, grandes empresas, multinacionais, que as pessoas falam, né, sonham em trabalhar, enfim. Então, assim, o que essas empresas têm de diferencial? Essa construção de marca ao longo dos anos, que em si, até como forma de marketing, né, já conseguem passar essa mensagem para as pessoas e serem atrativas, né? É, é, e aí você começa, até essas empresas conhecidas, você já tem um perfil, né? Sei lá, um perfil mais esportista, né? Um perfil mais de investimento, ou de banco, uma carreira mais em banco, ou um segmento mais de bens de consumo. Então, assim, tem essas marcas, né, que por si só já são mais atrativas, né, para o candidato, por já terem ao longo dos anos construído, né, essa fama boa, ou fama ruim também, né? Tem bastante A também. gente vê, todo mundo usa o case aí, né, de uma empresa, né, de bebidas que eram muito agressiva, e isso, inclusive, mudou a forma, né, de outras empresas de trabalhar, né, porque esse modelo muito agressivo deu certo por muito tempo, mas depois não funcionou mais, né? Então você acaba tendo, né, os bons e os maus exemplos. E eu vou falar também de empresas menores, que não são tão conhecidas, né? Aí vem a dificuldade de como eu atraio bons profissionais, se as pessoas nem conhecem a minha empresa, né? Então, assim, esse é um ponto, por isso que eu estou dividindo aqui, né?
Beleza, porque as empresas grandes geralmente oferecem um pacote bacana de salário e benefícios. Beleza, mas como que as pequenas fazem para concorrer e atrair esse mesmo candidato? Então, vamos lá. É agora que vem a bala de prata, galera. Bom, eu acho que se você não tiver, né, esse trabalho, né, de divulgação da empresa, do que ela faz, eu acho que isso é muito importante. Tô falando até porque a hora que você atrair aquela pessoa, ela vai pesquisar. Primeira coisa que vai fazer é ir pro Google pesquisar quem que é Perfeito. essa empresa, o que ela faz. Entendeu? Então, assim, talvez ela nunca vai ter ouvido falar, mas a hora que ela ouvir falar, a primeira coisa que ela vai fazer é pesquisar. É isso. E na hora que ela fizer essa pesquisa, é importante que você tenha essas fontes de informação para manter a atenção daquela pessoa, porque você só atraiu, não quer dizer que ela vai continuar interessada, ou você vai manter, né, segurar a atenção dela para ela avançar para a etapa de entrevista, enfim, conhecer, né, quem está por trás. Então, acho que é importante isso, né, você ter ali fontes de informação atualizadas para que a pessoa continue, né, mantendo o interesse. Beleza, aí vem o ponto 2. Por incrível que pareça, quem é a representação da empresa no processo de seleção do candidato? Quem que você acha que é? Quem que representa a empresa nesse processo de recrutamento e seleção? O RH, o sócio da empresa. A primeira pessoa que ela fala. Ah, Pode ser o RH, como pode ser o cliente já. sim, A primeira pessoa que ela fala representa a empresa para ela. materializa ali na hora. Materializa ela. Então, Cleiton, eu acho que a segunda dica é invista nesse processo de recrutamento e seleção do aspecto de capacitar quem vai fazer esse primeiro contato com o candidato. Por quê? Porque essa pessoa é a empresa. Então, esse primeiro contato, ele é muito importante. Por quê? Porque ela já vai dizer se ela gosta ou não. Primeiro ela pesquisou, lembra disso. Se ela já achou alguma coisa ótima, se ela não achou nada, já tem um ponto ali. Aí ela se permite ir para o bate-papo. Esse bate-papo, essa pessoa que fizer esse primeiro contato, já vai começar a desenhar quem é essa empresa para a pessoa. Então, invista nisso, invista na capacitação dessa pessoa que vai fazer esse primeiro contato, seja RH, seja gestor, porque começou a formar a imagem da empresa. Assim como os próximos contatos que ela tiver, com outras pessoas, com outras áreas, isso é muito importante. Aí você começa a formar na cabeça desse candidato ou dessa pessoa quem é a empresa de fato que ela está tendo contato. E vou mais além. É muito comum, nesses contatos, ela começar a formar quais são os comportamentos que tem em comum entre essas pessoas. Que daí nasce a cultura. Ela começa a mapear qual é a cultura dessa empresa. Qual é o comportamento, por exemplo, que o Cleiton tem quando você fala com a pessoa? Você é uma pessoa muito educada. Eu já te falei isso, né? Uhum. Você é um cara muito humanizado. Beleza. Aí, além do Cleiton, eu fui conversar com a Amanda. Como é que a Amanda se comporta? Super educada, cuidadosa, acolhedora. Você começa a formar na cabeça daquele candidato que com certeza fica uma empresa que olha para as pessoas, que cuida pelo acolhimento, pelo jeito que tratou nesses primeiros contatos. E aí, essa pessoa vai fazer o exercício de eu enxergo isso na minha vida, eu me identifico com isso. Educação, eu não abro mão. Isso para mim, assim, pode ser o básico, mas tem gente que fala, eu quero trabalhar numa empresa acolhedora, eu quero trabalhar numa empresa que cuida das pessoas. Então, eu me identifico com a FICA. Entendeu? Então, assim, tem a fonte de informação, né, que é o Google básico, mas também tem esses contatos que são super importantes para empresas menores que não têm a marca tão conhecida e tão divulgada. Tá? Boa. É isso. Recentemente a gente teve com o Dr. Ricardo Monazzi, ele é advogado, trabalhista, veio aqui também para dar uma aula para a gente, e ele fala muito sobre a reputação da empresa, né? Porque às vezes uma reputação manchada pode destruir ali um processo de recrutamento e seleção. Né? Imagina assim, hoje é muito comum a gente ir para o LinkedIn e ter lá relatos de funcionários que, enfim, tiveram as suas experiências negativas com aquele grupo empresarial, com aquela pequena empresa mesmo, e deixa lá um baita depoimento que, na hora que o candidato vai na internet pesquisar, acaba arruinando ali todo o processo de recrutamento. Então, ficar atento com essa reputação da empresa, cuidar disso, né? Garantir de que o ambiente de trabalho também seja um ambiente de trabalho bom, vai ajudar, inclusive, o RH lá na hora de fazer todo o processo de recrutamento e seleção. Não tenho dúvida disso. Não sei o que você pensa. Não. É assim, ó. As empresas levam anos, né, para construir a marca, a reputação, e isso pode ser, assim, estragado em uma demissão mal feita, sabe? Em um episódio que acontece dentro da própria empresa que vaza, né, na mídia. Isso é destruído em segundos, essa reputação. Então, assim,
concordo, assim, 1000%, né? Que você tem que cuidar antes, durante e depois. E eu falo muito nos nossos treinamentos, né? No distrato ou desligamento humanizado. Você tem que cuidar bem da pessoa, né? Desde o primeiro contato, é lá dentro, foi o conceito que eu trouxe do lifelong learning, né? De você ajudar no desenvolvimento dessas pessoas e na saída também. Não pode ser uma saída assim que, bom, agora você não serve mais, né, para minha empresa, então tchau. Cara, você tem que fazer algo respeitoso, entendeu? Tem que deixar as portas abertas, enfim. Então, reputação, sem dúvida, é um diferencial. Assim, as pessoas pesquisam, elas olham. Eu lembrei de um caso aqui que eu vou compartilhar. Eu tenho uma amiga, ela tem uma empresa voltada para diversidade, né? Ela é preta, estudou na London Metropolitan University, lá em Londres, Legal. mora em São Paulo e abriu uma empresa que ajuda as empresas na diversidade. Ela estava me contando, olha que interessante. Recentemente saiu na mídia uma rede de supermercados, né, que teve, né, um distrato. O segurança, eu não vou abrir o nome da empresa, mas o segurança, né, maltratou, teve um preconceito, né, com uma pessoa preta e isso vazou e queimou a imagem dessa empresa. Mas queimou assim, né, que as pessoas não queriam mais ir nesse supermercado. Teve boicote, Nossa. saiu na mídia, né? E por incrível que pareça, ela estava me contando que essa rede de supermercados tem o melhor programa de diversidade e inclusão que ela já viu de todas as empresas que ela passeou ali, né? Nossa. E aí eu perguntei para ela, mas como é que pode, né, a empresa que tem o melhor programa de diversidade e inclusão passar por isso, né? É um episódio que queima, Acaba com tudo. acaba com tudo. Ela falou assim, pois é, Fran, na minha opinião, eles têm tudo, mas o que que falta? Falta, talvez, divulgar um pouco mais essas ações voltadas para esse tipo de foco ou de solução. E 2, nunca desistir da capacitação. Não pode relaxar, entendeu? Porque você pode ter o programa bonitinho, mas se você não ficar, né, no processo não só de formação, capacitação, mas de reciclagem, isso se perde em um episódio, entendeu? Então, assim, a reputação ela é super importante, é muito difícil, né? Hoje em dia, né, ainda mais, né, no mundo digital, né, você manter isso, porque as pessoas falam que quer também, a qualquer momento, Sim. mas se deparou com um episódio adverso, transforme isso num exemplo, né, de situação que não vai se repetir. Eu lembrei de um hospital também, né, lá em São Paulo, né, bem conhecido também, que uma vez perdeu uma paciente por imprudência médica e eles convidaram os pais né, que perderam a criança, né, para ajudar a construir a melhor solução para que aquela imprudência não existisse mais. Caraca. E hoje esses pais são embaixadores dessa ala, isso virou uma ala. Nossa, que legal. Eles são embaixadores dessa ala, né, que revisitou, né, melhorou todo o processo e minimizou agora qualquer tipo de risco e perda. Isso é legal, quando você pega, assim, uma situação super adversa e transforma no Forma isso no exemplo a ser aprendizado. seguido. Que legal, muito bom. Ô Fran, e aqui a gente tem esse objetivo também de contribuir, né, com as pessoas e deixar algum legado, deixar algum ensinamento. Então eu gostaria de aproveitar toda essa experiência que você tem de anos e eu vou sugar um pouquinho aí, né, desse conhecimento. Você consegue, de forma assim simples, falar 2 ou 3 dicas para uma pessoa que está buscando se recolocar, para aquela pessoa que está candidata a uma vaga de trabalho, né? O que de repente ela pode fazer ali que vai virar o jogo dela quando ela está num processo seletivo com várias pessoas. Tenta Legal, contribuir com o pessoal aí que está procurando se recolocar. legal. Ó, eu vou dar, acho que a dica mais importante é seja fiel a você. Seja fiel ao que você gosta, sabe? Ao que você de fato está buscando para a tua vida, porque você vai fazer isso por muito tempo, entendeu? Então, assim, primeiro, identifique, né, o que eu gosto de atividade ou quais as empresas que podem oferecer atividades que eu gosto. Então, seja fiel a você, seja fiel ao seu propósito, seja fiel às coisas de fato que te dão prazer, porque você vai fazer isso provavelmente por um bom tempo, entendeu? E se você não for fiel a isso, às práticas que você se identifica, você vai sofrer por muito tempo. Então, a primeira dica que eu dou tá muito relacionada ao autoconhecimento, e autoconhecimento a gente sabe que é uma coisa que você trabalha ao longo da vida. Faz parte. Mas identifique o que você gosta. Aí eu lembrei de um conselho que meu pai me deu. Eu estava entre
faculdade de engenharia e turismo. E no final me formei em administração. Ó, que loucura. Aí meu pai falava assim, ó. Quando você não sabe o que quer, comece pelo que você não quer. É boa. É boa dica. Então, às vezes, nessa identificação do que eu gosto ou eu não gosto, vale você começar, não é nem pelo que você gosta, mas pelo que você não gosta. Tá bom, eu não sei o que eu gosto, mas o que eu não gosto? Né? Então, comece por aí. Quando você monta essa lista de coisas que você não gosta, fica mais claro o que você gosta. Uma hora que você identificou o que você gosta, aí você vai pesquisar quais são as empresas que vão te oferecer, né, atividades ou ambientes que casem com isso, que casem com o que você gosta. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante, né, que eu dou aqui como dica, tá? E aí, tem uma outra reflexão, Cleito, que eu não posso deixar de fazer aqui. Por né, favor. Que é um movimento que está acontecendo. E aí, por que eu vou dar esse exemplo desse movimento? Hoje em dia, vai ser cada vez mais comum as pessoas terem mais de uma carreira. Você ter 2 carreiras na mesma vida, né? Eu conheço uma cardiologista, né? Que aos 40 anos prestou concurso para desembargadora, né? E está lá em Brasília, tá? Caraca. Então, assim, é uma pessoa que pivotou a carreira aos 40 anos, tá? Então, esse é um exemplo. Eu vou dar um exemplo mais simples. A gente foi dar um treinamento em Uberlândia. Aí a gente viu um carro com a propaganda de um cara que era eletricista e DJ. Bem eclético, por sinal, né? De dia ele é eletricista, à noite ele é DJ. Caraca. Entendeu? Então, Boa. assim, eu tenho conversado isso também muito dentro de casa. Vai ser cada vez mais comum, assim, ó. A gente tem já alguns exemplos, né, de médico jogador de futebol. Sim. Pô, Ribeirão Preto, né, tem uma figura super conhecida que é um médico e um grande jogador de futebol. Isso. Então, isso já acontece há algum tempo. Só que vai ser cada vez mais comum e mais aceitável pelo mundo corporativo ou pelo mundo empresarial. A pessoa ter 2, quem sabe 3 profissões, né? Eu vou falar 2, pelo menos, para você conseguir dedicar, talvez, 20, 30 anos a uma, mais 20, 30 anos a outra. Boa. Tá? E por que eu tô trazendo isso para essa dica? Porque, às vezes, no início da vida, até a metade da vida, você vai fazer essa identificação do que você gosta, quais são as empresas e tal. E aí, você muda com o tempo. Suas necessidades mudam, seus desejos, né? O que te dá prazer, né? Da metade da vida para frente já não é mais a mesma coisa da metade da vida para trás. Então, como é que você pivota essa carreira, né? Como é que você identifica esses novos... E talvez esse movimento esteja de alguma forma atrelado, né? A pessoa que está no início de carreira, muitas vezes ela é empurrada. Isso. Né? Ela vai lá, ela faz Influenciada. baita profissional, faz o trabalho assim com maestria, mas no meio do processo ela descobre que ela ama outra coisa, ela quer fazer outra coisa e realmente vai pivotar mesmo, né? A gente tem um exemplo dentro dessa sala aqui, viu? Né? Tá aqui, né? Eu, o Cleiton, a Betânia, né? Que trabalha na Ilari. A Betânia tem 24 anos. Então, às vezes a gente tá falando assim, né? De metade da vida, né? Não precisa nem chegar tão longe. A Betânia é formada em matemática aplicada a negócio e tá trabalhando com RH. E é um excelente profissional. Que legal. Excelente profissional, tá mandando super bem, né? Tá começando, tá aprendendo, tá se desenvolvendo. Mas qual é a relação da matemática aplicada ao negócio? Com recrutamento e seleção. Entendeu? Isso, que legal. Então, assim, isso vai ser cada vez mais comum. Então, por isso que eu falo dessa identificação, sabe? Do que você gosta. Se você fosse seguir, talvez, uma carreira aplicada à matemática, aplicada a negócio, eu duvido que lá na universidade dela, eles falam de uma carreira em RH. Não é o comum. Imagina. Vou dar outro exemplo, que é a Manuela, que está lá em Santa Catarina, que também está com a Ilari. Ela é formada em odontologia. Nossa. E eu vou mais além, assim, ó. Tô falando de pessoas que estão próximas. Eu sempre leio, né, revistas sobre construção civil, que é um mercado que eu tenho atuado bastante. E tem um head, né, diretor de RH, numa construtora lá em São Paulo. Eu mandei essa reportagem para elas. Eu falei assim, olha, gente, que legal. Que ele é dentista. Olha só. Ele é dentista e head de RH numa construtora. Caraca. Sabe? E ele fala nessa reportagem, ele fala o que ele leva de dentro do consultório para a construção civil e o que ele aprende na construção civil que ele leva para dentro do consultório. Olha que loucura isso. Meu Deus. Então, assim,
desculpa mais uma vez a minha dica, gente, não ser currículo de uma página, no máximo 2, 3, 4, 5, é muito grande. LinkedIn atualizado, né? Eu estou tentando, acho que trazer, né, reflexões mais profundas e de movimentos que já aconteciam antes, mas está cada vez mais forte. Então, essa dica de identifique o que você gosta, porque você provavelmente vai fazer isso por bastante tempo. Estude as empresas que podem te proporcionar isso, seja ela conhecida ou não tão conhecida, que você sabe que a menos conhecida vai te trazer mais alegria do que talvez a mais conhecida, e vai. Vai que vai. A gente fala muito isso, né? Às vezes o pequeno é bem mais legal de trabalhar, né? A empresa pequena, ela te proporciona um ambiente muito mais próximo, as pessoas são mais acessíveis e assim por diante do que o grande grupo empresarial. E o pequeno você pode crescer junto, né? E a gente vive fornecendo mão de obra para as grandes empresas, né? A gente forma a galera, a gente teve case lá dentro da FICA que o funcionário saiu para ir para um grande grupo e não conseguiu se adaptar. Acabou não ficando por né, cobrança, é um outro mundo, né? O mundo corporativo, principalmente dessas grandes empresas, acaba apertando um pouco demais. Eu lembro dessa conversa com o Cleiton, ele tava, nossa, mas eu formo o Mercado Leva. Eu falei, Cleiton, olha que legal, você é uma empresa formadora, isso é ótimo, sabe? Quer dizer que é uma empresa bacana, que investe no desenvolvimento das pessoas. Se o mercado tá levando, assim, acontece, né? Infelizmente, né? Faz parte, mas vamos pensar pelo lado positivo, você é uma empresa que forma pessoas, isso é bom, entendeu? Então, assim, não olho o outro lado também, né? Porque eu sei que dói, a gente sabe que dói. Mas aí, Cleiton, também, né? A gente falou até disso também, nessas nossas conversas, né? Da importância de você estar o tempo todo formando, né? No RH, a gente chama isso também de plano de sucessão. As pessoas acham que o plano de sucessão é só para cargos executivos. Sócio da empresa. Não, imagina, começa desde a operação, né? Quem forma quem e vai formando outro, que forma outro. Para numa situação como essa, que o mercado leva, ou que às vezes a pessoa sai para ficar em casa também, não sai nem para outro trabalho, né? Quer dar um tempo. Aposenta, às vezes, sei lá. Na saída de um, provavelmente alguém ficará feliz, né? Que o outro é promovido, né? Então é tristeza de um lado e felicidade do outro. E você manter esse mecanismo, ele é muito importante também. Né? Que legal. Então é isso. Fran, a gente está caminhando para o final. Eu queria deixar um espaço para você deixar sua mensagem, né? Fica à vontade para fazer suas observações. De antemão, já gostaria de te agradecer pela presença. Acho que foi muito enriquecedor estar aqui contigo hoje. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ouvir ou assistir esse podcast, com certeza vai ter insights ali muito, muito importantes, muito bons, tá? Fica à vontade. Gente, a casa é sua. A minha mensagem, eu ia brincar que é, não pire. Mantenha a sanidade. Mantenha a sanidade, né? Busque empresas com bons benefícios, brincadeiras à parte aqui. Mas, gente, a gente está passando por um mundo em transformação, sabe? Assim, tem até expressões como VUCA, BANI, se você for pesquisar um pouquinho, né? A tecnologia, a inteligência artificial, né? Essa questão que eu estou trazendo, né? Das pessoas terem diferentes carreiras na mesma vida. É uma loucura, assim, sabe? Eu aposto que muita gente aqui que já acorda com a mão no celular, né? Com várias mensagens no WhatsApp. Eu sou uma das pessoas também que usa bastante, enfim. Então, assim, cuidem da saúde mental, eu acho que é muito importante mesmo nesse mundo, né, em transição, esse mundo que está mudando. Eu tenho lido e estudado bastante, né? Inclusive, ainda ontem eu vi que existe um turismo do sono, não sei se vocês já ouviram falar, Não. que são pessoas que estão buscando viagens para desconectar totalmente e ter qualidade de sono, né? Então, são movimentos que está acontecendo, já acontecia, mas está acontecendo cada vez mais, né? Então, acho que de reflexão que eu brinquei, não pire, né? Continue se inspirando, né? Se conecte em pessoas que te reenergizam ou que te trazem uma energia mais positiva. Se afaste das pessoas que sugam sua energia, né? Busquem desenvolvimento, capacite-se, estudem, sabe? Mantenham-se antenados, mas ao mesmo tempo desconectados quando necessário, né? Eu acho que isso é muito importante. E sigam a Elari, Instagram, LinkedIn, lá a gente dá várias dicas também, né? De
como performar nesse mundo corporativo, empreendedor, né? E sempre buscando talvez esse equilíbrio, entendeu? Que eu acho que nesse mundo de muitas transformações, a busca pelo equilíbrio, ela é importante. Dicas valiosas, né? Esse equilíbrio é necessário para todo mundo, né? Não tem como passar nessa vida sem buscar isso, e principalmente a gente que fica nessa correria, nessa loucura aí. E você sabe que a busca pelo equilíbrio começa aceitando que o desequilíbrio. Vai dar errado em algum momento. não tem como Exatamente, evitar. exatamente. Acho que buscar o equilíbrio até é aceitar que vai ter desequilíbrio, né? Não existe um mundo perfeito, né? Enfim, né? Mas só de você aceitar isso aí e entender assim até onde eu vou, né? Enfim, o que eu posso fazer, né? Para me manter bem, eu acho que é o passo. É isso. Fran, mais uma vez, muito, muito obrigado. Valeu aí pela presença. Foi maravilhoso. A FICA tá de portas abertas para você sempre, você sabe disso. E vamos construindo junto, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Legal. Muito obrigado. Ô, viu? Cleiton, eu que agradeço. Eu também quero deixar aqui um depoimento, né, para você, né? Eu sempre falei, né, que eu acompanho bastante o trabalho. A gente se conectou através de dores, né? Dores de recrutamento e seleção. Mas o que chama atenção, assim, né, olhando para você, né, e tudo que você tem feito na FICA é o quanto você tem evoluído, sabe? Você é uma pessoa muito preocupada com pessoas, sabe? O teu trabalho vai além, né, de olhar para benefícios. De fato, você olha para o bem-estar, não só da tua empresa, mas como da população. A gente já falou de ações, né, que você promove, que é muito legal. Esse podcast também é outro exemplo disso. Então, assim, eu adoro trabalhar com gente como você, sabe? De me conectar com pessoas assim, sabe? Que tem essa filosofia, que tem essa gestão e que no final do dia faz bem para você e faz bem para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, parabéns também por esse trabalho. Sou fã, sigo o seu Instagram, você sabe disso, comento. E parabéns Obrigado mesmo, pelo de verdade. carinho, Fran. Valeu. Vamos junto, tá? Valeu. Muito bom, meu. Obrigado.